eu não sabia nada de mexer em câmera, eu não sabia nada sobre fotografia, não fazia ideia, porque eu só tirava selfies pelo celular. E em um mês ali eu já comecei a pegar confiança para fazer meu primeiro ensaio. E aí foi no mês de dezembro que eu fiz meu primeiro ensaio pago, que foi uma gestante. E o teu incentivo assim foi fundamental para nesses 3 meses e pouquinho aí eu já tá recebendo vários pedidos de orçamento e foi assim uma evolução muito grande para mim. Então, agora é pra valer. Bora começar a aula. Oi, eu sou Emiliane Paixão, eu sou fotógrafa profissional há 11 anos e nessa série de aulas gratuitas eu vou te mostrar, através de um estudo de caso, os princípios básicos do método que eu desenvolvi e que está sendo usado por pessoas comuns, iniciantes na fotografia, assim como você. E eles estão conseguindo seus primeiros ensaios oficiais e também fazerem seus primeiros ensaios pagos. Isso sem terem total domínio de fotografia básica, sem ter feito algum ensaio antes, e isso em plena época de pandemia. Você vai ver até pelo estudo de caso que você não precisa ter um equipamento super top para começar a se posicionar como fotógrafo profissional. Algumas pessoas que entraram no curso Ensaios Externos e Negócio nem tinham câmera nem computador, não tinham ideia por onde começar. Eu tenho alunas que inclusive começaram a fazer ensaios pagos fotografando apenas com o celular e só depois que ganharam dinheiro é que foram lá e compraram a sua câmera. Olá, meu nome é Adriana Schmidt, eu tenho 41 anos, sou bióloga, atuei bastante tempo nessa área de meio ambiente, em empresas na Parmalat e na Nestlé. Aí depois de um tempo me encontrei mais nessa profissão, acabei trabalhando como vendedora da Mary Kay. Depois de um certo tempo ali, meus pais faleceram, eu entrei em depressão, acabei não me desenvolvendo mais nessa área da biologia. E aí, depois de um certo período, eu comecei a pensar: eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa depressão. Preciso fazer algo que eu goste, algo que eu me identifique, algo que vai me dar, além de um retorno financeiro, algum prazer em estar trabalhando. Foi aí que eu pensei: eu amo fotografia, amo editar principalmente fotos. E aí eu comecei a pesquisar um pouco no YouTube, fazer algumas pesquisas no Google e encontrei o curso não, era uma semana ali de lives da Emiliane Paixão. E simplesmente me encantei com a forma de dar aulas, de explicar, e aquilo lá me acendeu assim uma vontade enorme de trabalhar nessa área. E dia 26 de novembro já estava fazendo meu primeiro ensaio. E quando eu comprei o curso, eu não sabia nada de mexer em câmera, eu não sabia nada sobre fotografia, não fazia ideia, porque eu só tirava selfies pelo celular. E algumas fotinhas eu fotografava bastante meus gatos. Então era tudo fotos de celular mesmo, sem, sabe aquelas fotos tortas, sem cuidar o horizonte, sem cuidar as regras, né, as regrinhas, sem cuidar a composição, nada. Eram fotos assim bem caseiras mesmo. E em um mês ali eu já comecei a pegar confiança para fazer meu primeiro ensaio. Assistindo às aulas eu já comecei a saber como lidar na câmera, como fazer as composições e procurava trabalhar isso aí, né? Claro que o primeiro ensaio, né, é aquele que a gente fica muito nervoso, não sai bem como a gente imagina. Mas foi ali que eu comecei a me desenvolver. Então, a partir do meu primeiro ensaio, eu já comecei a receber pedidos de orçamento. E do meu primeiro ensaio que eu fiz gratuito para portfólio, eu já recebi o primeiro pedido para fazer um ensaio pago. E aí foi no mês de dezembro que eu fiz meu primeiro ensaio pago, que foi uma gestante, e foi graças a esse teu incentivo que, se não fosse isso, eu não sei se até hoje eu teria feito um Instagram, porque eu teria vergonha de postar as fotos que eu estava tirando, porque eu tinha muita insegurança. E o teu incentivo, assim, foi fundamental para, nesses 3 meses e pouquinho, aí eu já tá recebendo vários pedidos de orçamento, e foi, assim, uma evolução muito grande para mim nesse período.
de eu te mostrar exatamente o passo a passo desse método, deixa eu te explicar um pouco como que eu cheguei nele. Bom, vamos lá. Eu sou mineira, eu nasci em Itajubá, Minas Gerais, uma cidadezinha de 90 mil habitantes. Meu pai, funcionário público, minha mãe, dona de casa. Ou seja, eu não venho de uma família de fotógrafo. Mas mesmo assim eu tenho no sangue a paixão pela fotografia. Minha avó sempre manteve as paredes da casa lotadas de molduras com fotos da família e eu achava aquilo muito lindo. E a minha mãe, ela não tinha grana sobrando, mas ela fazia questão de pagar um retratista para fazer fotos nossas todo ano. Já na minha adolescência, eu já tinha uns 15 anos, meus pais estavam separados, meu pai morava em Brasília, eu fui visitar o meu pai e ele me deu uma câmerazinha de presente, uma câmerazinha analógica, dessas bem simplesinha, não lembro, se eu não me engano era uma Yashica, dessas que você tinha que passar assim o filme manualmente. E quando eu voltei para Minas Gerais, nossa, adorava, né? Eu levava minha câmera em todo lugar que eu ia com as minhas amigas, com os meus amigos, levava na escola. Enfim, ficava fazendo fotos, obviamente, de maneira super amadora, mas era legal, era um hobby bacana. Mas para quem não sabe, era um hobby até que caro para uma adolescente, porque revelar os filmes não era uma coisa barata. Só que, como eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos meus 17 anos, porque eu também fui mãe aos 17 anos, né? Então eu era assistente de dentista, eu já tinha ali uma graninha, já tinha o meu dinheirinho, então eu conseguia administrar ali as minhas revelações, né? As revelações dos filmes. Porém, depois de um tempo, né, a fotografia acabou adormecendo ali dentro de mim. A vida foi passando, as coisas vão acontecendo à sua volta, a vida adulta chega, relacionamento, filhos, responsabilidade. E eu tinha as minhas preocupações, né, que eram conseguir um emprego ou abrir um negócio próprio que fosse bem sucedido. Eu queria ter independência financeira e liberdade. Quem não quer, né? Então foi aí que eu comecei a estudar muito para poder passar em concurso público e também cuidava de filhos. Porém, nesse meio tempo, eu conheci um site de fotografia chamado Flickr e eu ficava horas namorando as fotografias de uma fotógrafa americana e sonhando em reproduzir aquelas fotos nos meus filhos. Foi então que numa conversa com a minha melhor amiga, minha amiga de infância, e que também amava fotografia, eu sugeri para ela que a gente comprasse uma câmera fotográfica juntas, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera de entrada, nem ela. E a gente era muito grudado, a gente era inseparável, então eu sugeri, vamos comprar? Foi aí que nós compramos a nossa primeira Nikon. Era uma Nikon D3000 com uma lente do kit 1855. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, quando a câmera chegou. Que emoção! Eu já queria desbravar o mundo. Acreditava que as minhas fotos seriam incríveis dali pra frente, só pelo fato de eu ter uma câmera. Eu não entendia absolutamente nada de fotografia básica. Minha amiga até entendia um pouco mais que eu. Só que eu queria fazer fotos lindas dos meus filhos. De flores, de bichos, de paisagens. Eu até criei um fotoclube na minha cidade para que eu pudesse reunir as pessoas ali, algumas pessoas conhecidas, minhas ou não, que também gostavam de fotografia. E ali a gente se reunia como fotógrafos amadores. Só que, embora eu fosse uma fotógrafa amadora, sempre ficava martelando na minha cabeça aquela pergunta: será que eu sou capaz de trabalhar com isso? De fotografar outras pessoas e ganhar dinheiro com isso? Mas claro, né, que eu me botava vários empecilhos. Na época eu pensava, nossa, mas eu vou ter um estúdio, eu preciso ter um ponto físico, eu preciso investir em luzes, em fundos, aprender a mexer nas luzes. Só que eu gostava de fotografia ao ar livre, mas o que tinha na minha cidade, o que predominava, eram as fotografias de estúdio. Então, na minha cabeça, eu precisava ter um estúdio, então eu fui adiando esse meu sonho, esse meu desejo, mesmo já tendo a câmerazinha ali, né? Acho que eu fiquei assim uns 4 meses com essa câmera, só ali fazendo umas fotos dos meus filhos, de passarinho, de bicho, naquela resistência, achando que eu tinha que ter um estúdio fotográfico, um ponto físico. Foi então que eu comecei o quê? A pesquisar. E aí eu vi que nas cidades grandes já tinha alguns fotógrafos que estavam fazendo esse estilo de fotos ao ar livre, né? Como eu disse, na minha cidade só tinha fotógrafo tradicional, com estúdio. E além de eu não querer estúdio, eu não tinha dinheiro nem no sonho para poder montar um estúdio fotográfico. Eu só tinha uma câmera e uma lente. E eu precisava começar algo que eu pudesse começar apenas tendo uma câmera e uma lente e um conhecimento prévio ali de fotografia. E quando eu descobri a fotografia de ensaio externo, aquilo me deu um gás, me deu um ânimo. Então pensei,
poxa, eu também posso. E aí, assim, não tinha curso de fotografia básica na minha cidade e eu tinha urgência de começar a fazer os ensaios. Meu coração pedia por isso, né? Então, eu fui na tentativa e erro. Eu olhava as fotos que eu gostava e me inspirava nelas, levava meus filhos para uma praça, um jardim, todo fim de semana e fazia várias tentativas. Durante a semana, eu pesquisava um pouco sobre fotografia básica, tentava entender por que a foto ficou escura, por que ficou clara demais, por que tremeu, né? Isso, assim, já no primeiro mês ali em que eu decidi que eu ia ser fotógrafa de ensaio. Aí, assim, as fotos que iam ficando bacana, eu já ia postando no meu Facebook, né? Já ia ganhando alguns likes, né? As fotos dos meus filhos, também colocava umas fotos de paisagem, fotos de passarinho, faz parte, né, do começo. Claro que, além dos meus filhos, eu comecei a convidar amigos, eu fiquei sabendo de uma amiga que iria se casar, já mandei mensagem para ela, oferecendo umas fotos de casal. Então, esse foi meu primeiro ensaio casal gratuito, esse daqui que eu tô mostrando para vocês. Exatamente 3 meses depois que eu comecei a postar as fotos dos meus filhos, né, e do ensaio casal no Facebook, de mais algumas coisas, uma conhecida minha que tinha trabalhado comigo me mandou mensagem perguntando quanto que era para fazer umas fotos comigo, que ela tava amando as minhas fotos e que ela precisava levantar a autoestima. Eu fiquei super feliz, né? Lógico, foi aí que eu percebi que as pessoas já estavam me enxergando como uma profissional e aí eu não tive mais medo de cobrar. Inclusive, eu cobrei R$ 450 nesse ensaio, era o valor de mercado que eu achava que valia na época. Eu tive medo? Tive, mas eu pensei, bom, ela gostou das minhas fotos. E eu vou dar o meu sangue nesse ensaio para ela ter as melhores fotos da vida. Tanto que durante o ensaio, a irmã dela já disse que iria querer fazer um ensaio comigo também e já me contratou para logo em seguida fazer o ensaio dela. E o melhor, as duas irmãs queriam, além das fotos em CD, né, porque eu entregava fotos em CD, elas queriam um álbum. Então, como eu já tinha sondado alguns fornecedores, eu fui lá e vendi mais 2 fotolivros também. Quando ela entrou em contato comigo, querendo me contratar, é claro que bateu uma insegurança, né, de pensar, será que eu vou dar conta, né, e se ficarem péssimas? Mas aí eu fui com medo mesmo. Eu vesti uma carcaça ali de segurança e pensei, eu tenho a câmera, eu sei que eu consigo entregar umas fotos já bem bacanas, né? Então eu fui com medo mesmo. E assim eu fui seguindo, né? A partir daí eu já comecei a ter um pouco mais de autoconfiança, eu fui intercalando ensaios pagos com ensaios de portfólio, né? Tudo com a câmera de entrada, mais uma lente 50mm que a gente comprou depois, né? Com esse dinheiro que a gente ganhou no primeiro ensaio. E aí, claro que você vai ter algumas surpresinhas, né? Desagradáveis. Eu passei um perrengue com um notebook novinho que eu comprei parcelado no site e ele pifou, assim, em 4 meses, mesmo estando na garantia, me deu vários problemas. Então, eu fiquei, assim, 2 meses editando foto em cybercafé, em lan house, porque eu não tinha um notebook decente para trabalhar. E foi assim, aos trancos e barrancos, né? Mais ou menos uns 5 meses depois que eu já tinha feito aquele primeiro ensaio, né, das irmãs, eu já tinha conseguido de volta o dinheiro investido na câmera e nas lentes. E logo depois, eu e minha melhor amiga e minha sócia, né, a gente acabou comprando mais uma câmera pra gente trabalhar. E aí, nesse momento, cada uma já tinha a sua própria câmera. Nesse mesmo ano, eu passei em um concurso público para trabalhar na Universidade Federal lá da minha cidade. E lógico que eu não poderia negar, né, um emprego desse. Eu estava apenas 6 meses fotografando, eu tinha 3 filhos na época e fotografia nem era vista assim como uma profissão como é hoje, certo? Mas ter a fotografia como um plano B não fazia dela menos importante na minha vida. Eu continuei trabalhando freneticamente nas duas coisas, até porque eu já tinha sido fisgada pela fotografia, eu já tinha visto que sim, era possível ganhar dinheiro e viver de fotografia. Então eu me dediquei muito. Com isso, eu fui me destacando na minha cidade e os pedidos de orçamento só aumentavam, a ponto de eu ter que subir o meu valor quase que o dobro para eu conseguir dar conta de tudo. Mas embora o concurso público tivesse status, tivesse estabilidade, eu me sentia presa. Eu queria fazer o que eu realmente gostava. Até porque eu também tinha o sonho de seguir carreira internacional, como fotógrafa, e não de ficar presa ali num cargo público, né? Não era essa a minha ambição. Por conta de eu estar me destacando na minha cidade, né, como fotógrafa, eu acabei recebendo muitas oportunidades, tais como eu fui convidada para ser a primeira professora de fotografia no Senac, lá da minha cidade. Fui convidada para workshops de fotografia, sem contar, né, que eu criei na época o meu próprio curso de fotografia básica, né, que era presencial. E até 2019 eu já tinha tido por volta de 300 alunos. Graças à fotografia, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu pude fotografar no país onde eu estava, que no caso era Roma, na Itália. Então, já consegui realizar aí meu primeiro sonho de
fazer o meu primeiro ensaio internacional, que foi em Roma. Em 2017, eu consegui realizar outro sonho, que era um sonho de adolescente, que era de conhecer Londres. Então, no período que eu estava em Londres, eu também fiz ensaios e foi muito legal. Eu fiquei uma semana em Paris e tinha uma cliente brasileira lá, uma cliente minha, que estava lá também por coincidência. Ela descobriu que eu estava lá e me contratou para fazer um ensaio deles também. Depois de um tempo, né, quando eu já estava me sentindo segura, eu tinha já uma cartela de clientes, eu já sabia como conduzir o meu negócio, eu abandonei o meu cargo na Universidade Federal para conduzir o meu negócio de fotografia, né, e quem sabe um dia morar em outro país e ter a liberdade para poder trabalhar de qualquer lugar. E não foi fácil. Por mais que eu tinha minha empresa estruturada, de repente eu me vi sem aquele salário fixo no final do mês, né? Que querendo ou não era confortável. Mas já te falo que a zona de conforto, ela é uma ilusão. Tudo, né? Tudo que eu construí na minha carreira como fotógrafa, eu percebi que poderia ser replicável para qualquer pessoa que realmente quisesse fazer da fotografia uma profissão de verdade e ganhar dinheiro com isso. Trabalhar com o que realmente gosta e se realizar profissionalmente. Eu sempre gostei de ensinar e hoje eu dedico a maior parte do meu tempo nesse projeto que eu desenvolvi no ano passado, que é o Ensaios Externos e Negócio, e foi assim que eu comecei a desenhar esse método. E o que me deixa mais feliz é saber que meus alunos também estão progredindo na fotografia e estão conseguindo se realizar através da fotografia. Então vamos lá, e agora eu vou te mostrar o primeiro passo desse método que eu desenvolvi e que funcionou tanto para mim e que também está funcionando para os meus alunos conseguirem fazer os seus primeiros ensaios na prática e atraírem os clientes certos. Qual que é a forma mais comum que os fotógrafos divulgam o seu trabalho? Através de um portfólio, certo? Então, o que é um portfólio? O portfólio, ele é um compilado dos seus melhores trabalhos, das suas melhores fotos, e esse portfólio, ele pode estar tanto no seu site quanto nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook. E é através do seu portfólio que o seu futuro cliente vai ter uma noção das suas habilidades como fotógrafo. Ele vai ter noção de como que é o seu olhar, a sua direção, as suas cores na fotografia. Então, como, Emiliane, que os fotógrafos iniciantes divulgam seus trabalhos, sendo que eles ainda não fizeram ensaio? Simples, construindo um portfólio do zero. Essa é a única maneira, beleza? E digamos que você já até começou a construir seu portfólio, você já está nesse processo, nessa jornada. Essa aula aqui também vai te ajudar a lapidar esse seu portfólio de uma maneira estratégica o quanto antes. Então, antes de falar o meu método para você construir o seu portfólio, para você já começar a atrair os clientes dos sonhos, né? Eu tenho que te falar por que o jeito tradicional que eu vejo os iniciantes fazendo tem muita coisa errada e que não funciona. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu já vi fotógrafos iniciantes fazendo e que eu considero muito errado, acho que de todos esse é o mais errado, é usar fotografias no seu portfólio que não sejam suas, ou seja, pegar fotografias de outros fotógrafos ou então usar fotografias de bancos de imagem. É sério, isso acontece. E isso, além de errado, gente, é complicadíssimo, né? Mas com esse método aqui você não vai precisar fazer isso não. Segunda coisa errada que eu vejo no método tradicional é aquele fotógrafo que não tem foco, ele não tem linearidade. Como assim, né? Ele posta fotos, por exemplo, de gestante, aí ele posta foto de gatinho, foto de montanha, ele posta uma selfie, ele posta foto de um smash the cake, de um ensaio de 15 anos. Percebe a bagunça? Ou então, cada hora ele posta uma foto de uma cor. Ele fica testando vários filtros, vários tipos de edição e ele não tem nenhum critério, ele não estabelece um padrão ali. Tá anotando o que não é para você fazer? Terceira coisa de errado. Tem também o fotógrafo que eu chamo de o fotógrafo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E esse tipo aí eu tô falando em causa própria, porque eu já fui muito esse tipo de fotógrafo aí. Como que funciona esse tipo aí, tá? O que ele faz? Ele convida pessoas para fazer seus ensaios de portfólio, mas ele não planeja nada, ele não reúne inspirações para poder tentar fazer no dia do ensaio, ele simplesmente chega no dia combinado com a câmera, com a lente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos ver o que vai dar, né? Pensa, se mesmo você reunindo inspirações dá branco, dá insegurança, imagina sem você estudar nenhuma inspiração, sem nem fazer nenhum tipo de planejamento. Aí não dá, né? Isso já me leva ao quarto erro, tá? Que é não aproveitar para fazer as fotos do seu jeitinho. O mais próximo daquelas fotos que você sonha em fazer, sabe? Então, é isso que eu tô falando. Quinto erro.
criar muita expectativa. Minha dica é, vai tranquilo. Esse é o momento de errar, de experimentar, de tentar mesmo. Então não se cobre tanto, tá? Mas esteja atento a todos os seus movimentos para você ver no que você tem que melhorar da próxima vez. Quinto erro é postar dezenas de fotos super parecidas do mesmo ensaio. Portfólio não é para encher linguiça. Você tem que selecionar as melhores fotos. Aquelas fotos que são ouro, sabe? A nata da nata. E aí o sexto erro, ele é o oposto do quinto erro, ou seja, é aquele fotógrafo que ele não posta nada, de tanta insegurança que ele tem, ele não consegue achar nada bom, na verdade ele fica empolgado na primeira vez que ele vê as fotos ali que ele fez, e aí depois ele começa, ai não tá legal, ele fica se comparando e acaba não postando nada. E aí isso é bem complicado, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Como diria minha mãe, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não precisa postar todo o seu ensaio ali, né? Mas também não precisa ficar segurando foto ali naquela insegurança. Posta, tá? Se tem a ver com o seu perfil, se tem a ver com o nicho que você escolheu trabalhar, se a foto tá massa, posta. Então tudo isso aí que eu acabei de falar para você é o jeito tradicional, o jeito que eu acredito que não dá certo. Agora eu vou falar então o porquê que o meu jeito de construir um portfólio estratégico desde o primeiro ensaio funciona melhor. Bom, eu estou falando de portfólio estratégico. Portfólio estratégico nada mais é do que aquele portfólio que você constrói já pensando lá na frente, já pensando no público que você quer atingir, ou seja, no nicho também, né, que você quer atingir e no tipo de fotografia que você quer mostrar para as pessoas que você é capaz de fazer. Entende? É como que você montando um portfólio simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, fui ali, fotografei minha amiga numa parede com um matinho, vou lá postar. Ótimo, maravilhoso. Esse tipo de foto tem que acontecer, esse tipo de experiência você tem que ter para você ir soltando, você tem que fotografar o máximo que você puder. Só que no portfólio estratégico, você vai sempre pensar lá na frente. Quem esse tipo de fotografia tem mais chance de atrair, né? Tá atraindo realmente as pessoas que eu quero? Esse tipo de foto, por exemplo, você trabalha com fotografia de família. Esse tipo de foto vai atrair as famílias? Vai atrair as mães que eu quero atrair para o meu negócio, que eu quero que me contrate? Ela é super ativa nas redes sociais, então eu vou fotografar essa pessoa, porque eu sei que ela tem filhos, então com certeza ela tem amigas que também têm filhos. Como ela é esse tipo de pessoa comunicativa, expansiva, eu acredito que essa pessoa estando satisfeita com o meu trabalho, essa pessoa estando lá no meu portfólio, possa atrair clientes parecidos com ela. Entende? Só que eu já dei um resumão para você do que é o portfólio estratégico. Bom, então agora nós vamos aos passos para você construir esse seu portfólio estratégico. O primeiro passo, eu chamei ele de seu nicho é gente. Sim, quem quer ser fotógrafo de ensaios tem que saber, tem que estar ciente de que o nosso nicho, em primeiro lugar, o nosso nicho é gente. São pessoas que nós vamos fotografar, certo? Sim, é super importante escolher um nicho, mas essa pressão de ter que escolher um nicho já de cara, assim, pode assustar e bloquear o fotógrafo iniciante. Então, no meu método, eu defendo o seguinte: vamos partir do princípio que o nosso nicho é o ser humano, é gente que a gente fotografa, certo? A gente não fotografa carro, a gente não fotografa produto, não fotografa comida. Fotógrafo de ensaio fotografa outros seres humanos, assim como a gente. Então, nossas relações vão ser muito importantes e muito decisivas nesse começo, para quando a gente começar a fotografar, para a gente começar a escolher um nicho. Às vezes você já tem até certeza do nicho que você quer fotografar. Isso pode acontecer, tem muitas pessoas que já têm mesmo certeza e tem muitas outras que não têm e tá tudo bem. Então, quando a gente parte do pressuposto que o nosso nicho é gente, que é uma pessoa, essa pessoa ela pode estar grávida, ela pode ser uma pessoa comemorando algo especial na vida dela, pode ser um casal, pode ser uma mulher, um homem, uma família, uma criança, entende? Então, você precisa experimentar e não se limitar. Essa é a única regra. No começo, eu fotografava meus filhos, certo? Porque era o que eu tinha de mais acessível. Então, eu fotografei mulheres, depois eu fotografei um casalzinho mais novo, fotografei mulheres mais novas, mais velhas, porque eram as pessoas que eu tinha contato, eram as pessoas do meu convívio, eram as pessoas com quem eu podia contar, né, que eu podia convidar para ser fotografada nesse comecinho. Então, por que eu tô dizendo isso? Para você não ficar se limitando aí e pensando: putz, eu não sei que nicho que eu quero fotografar, e agora? E aí ficar parado no tempo, ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses ali, porque não sei qual nicho que eu quero fotografar. Então não, nesse começo você vai treinar de tudo. O que tiver ao seu alcance.
tá? Eu não sei a sua idade, eu não sei o seu convívio social. De repente você é mãe, você tem várias mães que você conhece. Essa é a sua realidade. Acaba que você vai conseguir convidar no começo mulheres, famílias que estão relacionados ali com o seu convívio, entende? De repente você é adolescente, você tá no colegial. Você vai acabar conseguindo convidar o quê? As amigas, a galerinha ali da sua idade. Não significa que você vai ter que trabalhar com esse nicho até o final da sua vida, mas no começo essa aí que vai ser a rede, né, que você vai atender, que você vai de repente começar ali a praticar seus primeiros ensaios e que vai te ajudar a crescer. Entende? Então, não gosto dessa coisa, você tem que saber um nicho. Nisso aí tem muita gente que já trava. Mas e aí onde que entra o tal do nicho para o portfólio estratégico? Aí uma coisa é você fazer de tudo, fotografar o que tiver ao seu alcance, né? E ir um pouco além também, né? Para poder você praticar. Isso tem que ser feito, tá? Beleza? Combinado. Mas aí, para o portfólio estratégico, você já vai pensar um pouco mais além, você vai sair da sua zona de conforto e vai começar a convidar pessoas que são interessantes de você ter no seu portfólio. Quem são essas pessoas que são estratégicas para você montar o seu portfólio estratégico? Digamos que você está no nicho de família, mais uma vez. De repente são mulheres independentes, ou que têm um emprego, que têm um poder aquisitivo, que de repente podem vir a se tornar sua cliente um dia no futuro, podem vir a comprar fotos extras de você. Daqui um pouco você faz o seu ensaio de portfólio, você entrega um tanto de foto e as outras fotos você pode vender à parte, por exemplo. São mulheres que vão te indicar para outras pessoas. Então, para o portfólio estratégico, você não é obrigado a ter certeza absoluta do seu nicho. Pode fotografar de tudo, assim que eu digo, gente que tem a ver com fotografia de ensaio, tá? Quando eu falo tudo, não é para você ficar, como eu disse, lá no restaurante do vizinho e fazer umas fotos do prato dele, da comida dele e postar no seu portfólio. Você pode fazer as fotos, se ele te pagar um dinheirinho, se você for fazer para treinar, mas você não precisa postar no seu Instagram, no seu site, no seu Facebook. Então, o que você vai postar? As fotografias que são estratégicas, dos nichos que você quer atender. Fotografia de gestante, fotografia de família, fotografia de casal, fotografia de mulher. Tá tudo interligado. Uma mulher, ela pode ser mãe. Se ela não é mãe ainda, ela pode vir a ser. Ela pode ficar noiva e querer fazer um ensaio de casal. Depois ela pode casar, ter filho, engravidar. Entende? O nicho de família, ele é assim, ele é muito mais abrangente. Mas se você quer fotografar só mulheres, tudo bem. Mas pensa bem que faixa etária essas meninas, essas mulheres estão. Elas têm dinheiro para pagar esse seu ensaio? Caso elas venham a se tornar sua cliente? Elas têm poder aquisitivo para comprar fotos extras? Para poder indicar também vocês? Sabe? Então, fica ligado nessas pessoas estratégicas, que eu costumo chamar de pessoas que são influencers da vida real. Aquela pessoa aí no seu bairro, aquela pessoa até no seu emprego, que é aquela pessoa comunicativa, que conhece bastante pessoas. Mira nessas pessoas aí que vai dar certo. Segundo passo agora que você vai fazer é pesquisar e reunir inspirações dos estilos de foto que você sonha em fazer. Não precisa ser necessariamente do seu nicho, tá? Porque às vezes outros nichos, por exemplo, fotografia de paisagem, pode te dar uma inspiração bacana. Uma fotografia, por exemplo, de uma cachoeira, sem nenhuma pessoa. Você pode, de repente, se inspirar naquela composição, naquela luz e levar isso para os seus ensaios, tá? Só que o importante é você reunir essas inspirações, né? Salvar essas inspirações, seja pesquisando no Pinterest, no Google Imagens, Instagram de outros fotógrafos, mas o importante é você analisar essas fotos, essas inspirações com cuidado, ver assim, o que realmente está ao seu alcance de fazer. Por exemplo, digamos que você mora numa cidade interior lá de Minas Gerais, como eu, onde só temos montanhas, lindos cenários, mas é montanha, são sítios, estradas de terra, porteira, tudo isso, né? Lagos. E aí você vai e só fica pegando ali inspiração de fotos em praia. Esse tipo de inspiração é interessante você ter, porque você pode, né, se inspirar na maneira como compôs, na luz, nas cores. Mas aquelas inspirações mesmo que você pretende ali, de repente, executar ali no seu ensaio de portfólio, essas têm que ser
condizentes com a sua realidade, com a realidade ali do local onde você costuma fotografar, com a sua realidade do que você tem em mãos. Porque de repente a gente pega uma inspiração muito, muito surreal, a gente acaba ficando frustrado porque a gente não conseguiu nem chegar perto daquilo. Então, vamos pegar inspirações que estão ali ao nosso alcance. E o que você faz? Muito importante. Se você for salvar essas inspirações, por exemplo, no seu celular, limita aí no máximo uma quantia de umas 20 fotos diferentes, com poses e ângulos diferentes. Por que 20 fotos? Porque se dessas 20 você conseguir realizar 10 fotos, cara, você já tem 10 fotos massa para o seu portfólio. Não se propõe uma meta muito alta, muito grande, senão você não faz, se você não cumpre. Então pensa assim, beleza, eu tenho um monte de inspiração, tenho mais de 200 inspirações, Emiliane, aqui no meu Pinterest de fotos que eu gostaria de fazer. Você foi lá, convidou uma pessoa, vai para um lugar, né, que você sabe como vai ser mais ou menos esse local, por exemplo, é uma chácara, é uma zona urbana, enfim, você vai buscar suas inspirações que tem a ver com esse local. De tudo que você olhar, salva assim no seu celular para você levar junto com você, 20 no máximo, tá? Essa é a minha dica aí que vale ouro e que você... tenho certeza que se seguir vai ter sucesso. E aí entra o terceiro passo, né? Que é convidar as pessoas estratégicas para os seus ensaios. E aí tem uma dica aí dentro dessa dica. Não chame esse seu ensaio de ensaio gratuito. Quando você for convidar alguém para fotografar, você vai falar, eu estou fazendo um curso, eu estou praticando, eu quero treinar um novo tipo de pose, um novo tipo de tratamento de imagem. Vai chamar essa pessoa e aí você fala, eu quero te convidar para um ensaio de portfólio ou para um ensaio criativo. Não vai ter custo nenhum, por exemplo. Mas não fale assim, quero te convidar para um ensaio gratuito, sabe? Fica uma coisa muito assim, grátis, gratuito. As pessoas não valorizam, beleza? Mais uma dica aí, hein? Quarto passo é estude e pratique, estude e pratique. Te aconselho a tentar vários efeitos nas suas primeiras fotos, nos seus primeiros ensaios. Como assim? Quais efeitos? Efeitos que você pode pesquisar como fazer. Efeitos de flare, de glare, efeitos de silhueta, vários ângulos, composições diferentes, sabe? Se movimente nesse seu ensaio criativo mesmo. Pense fora da caixa. Lembre-se que o que você está fazendo ali é um ensaio de treinamento, é um ensaio de portfólio, mas é um ensaio de treinamento também. Então, você já vai ter avisado a pessoa, olha, é um ensaio criativo, eu vou fazer vários testes, eu não garanto como vai ficar, mas eu vou tentar várias coisas diferentes, beleza? Então, é isso, experimente. Você vai ter que estudar e praticar, estudar e praticar. Isso nunca acaba. Lembre-se, não importa o equipamento que você tem, agora é hora de pegar a prática e de criar um portfólio atrativo. Beleza? Eu tenho um exemplo das primeiras fotos que a minha aluna Adriana, do curso Ensaios Externos e Negócios, postou no Instagram dela assim que ela criou o Instagram. Quando ela comprou o curso, passou um tempo, ela já criou um Instagram, criou um Facebook, convidou uma vizinha para fotografar e ela ficou super orgulhosa das fotos e já começou a postar essas primeiras fotos no portfólio dela. Aqui eu tenho exemplo de outros alunos, né? O William também, do Tiago, da Estela, tá? Então, não deixe para amanhã, não fique se comparando e esperando que você vá fotografar igual os fotógrafos experientes que você acompanha, porque você não vai fotografar igual eles. Você pode até fotografar melhor, mas nunca vai fotografar igual. Entende os benefícios que você tem de planejar, né, e de construir um portfólio estratégico desde o primeiro ensaio? Além de você praticar a sua fotografia, de você praticar a sua direção, a luz, de você construir ali as fotografias do jeito que você sempre sonhou, você também tem maiores chances de atrair os clientes certos desde o início. Eu sei que mesmo assim, mesmo depois de eu ter te mostrado como que você vai começar a fazer seus primeiros ensaios na prática, você ainda pode estar se perguntando, mas será que eu já sou bom o suficiente? Será que já está na hora? E você ainda se sinta inseguro e com medo de convidar pessoas para fotografar. Por isso, próximo episódio da websérie, eu vou te ensinar como se livrar da insegurança, da falta de confiança para fazer ensaios e perder o medo de cobrar pelo seu trabalho. Eu vou falar sobre como dominar a fotografia básica e sobre direção essencial, que é um estilo de direção de ensaios que eu mesma criei e é um dos pilares que eu ensino no Ensaios Externos e Negócio. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai te destravar e te deixar muito mais seguro, principalmente para você que ainda não fez nenhum ensaio ou até mesmo para você que já fez alguns ensaios, mas se frustrou por algum motivo. Esse conteúdo é para você que não tem ideia de como conduzir seu convidado ou seu cliente desde quando vocês decidem marcar o ensaio, o que você vai fazer no início do ensaio, durante e até o final do ensaio propriamente dito.
Também, para você que ainda tem dificuldades com fotografia básica e muitas vezes sua insegurança vem disso, né? Porque a sua base de fotografia, ela não está bem feita. E não importa se você tem um celular, uma câmera de entrada com lente do kit, uma câmera bridge ou DSLR, não importa. O que eu vou te ensinar amanhã, você vai conseguir aplicar com o que você tem. Você vai ver no próximo vídeo a história de uma aluna minha que teve o resultado surpreendente com esse método mesmo, sendo totalmente iniciante, com poucos recursos e ainda em plena pandemia. Mas por enquanto eu queria te pedir duas coisas. A primeira é, se inscreva no meu canal do YouTube. Tem um botão aqui abaixo, em algum local dessa página, para você se inscrever. Lá no meu canal do YouTube, você também vai ter acesso a vários conteúdos e sacadas para quem está iniciando na fotografia de ensaios e que vão te ajudar a chegar mais perto do seu objetivo. Eu tenho certeza. Além do que, toda terça e quinta tem live sobre fotografia básica e fotografia na prática, fotografia de ensaios, tudo com temas super atualizados. Então, se eu fosse você, eu não iria querer perder, né? Já assinou o canal? E a segunda coisa é, aqui abaixo dessa página tem um espaço para comentários. Então, já deixa aqui o seu comentário dizendo o que você achou desse primeiro episódio dessa série. Eu vou fazer o possível para responder todos os comentários e dúvidas de vocês. Então é isso, um grande abraço e eu espero vocês amanhã no nosso próximo vídeo. Emi, quando você acordar, bom dia. Escuta, ontem, dia 12 de dezembro, eu fiz uma coisa marcante para mim. Fiz meu primeiro casamento. Tentei seguir suas dicas, não só as técnicas, mas as que encantam os clientes, sabe? Me conectei com os clientes antes do dia tão esperado. Enfim, Emi, queria te agradecer porque se não fosse você, se não fosse suas dicas, seus cursos, puxões de orelha, eu não iria conseguir. Obrigada, gratidão de verdade. Quando elas estiverem saindo do forno, eu te mostro alguns resultados. Eu tinha muita vergonha. Assim, pensava assim, o que que vão dizer das minhas fotos? Tem pessoas profissionais da minha cidade que vão ver e vão dizer, meu Deus, essa aí tá se chamando de fotógrafa, olha as fotos dela. Eu pensava isso, sabe? Tá se achando fotógrafa para já fazer uma página, já postar suas fotos. Mas depois que eu postei as fotos, graças à tua insistência, teu incentivo para que a gente fizesse isso, ali que eu comecei a ver, não, tem gente gostando do meu trabalho. Então, se tem gente gostando e tem gente procurando, alguma coisa de bom tem. Porque se eu ficasse amarrada a isso, no que os outros vão dizer, até hoje eu não tinha feito o meu perfil profissional, até hoje as pessoas não saberiam, além das pessoas do meu convívio, que eu faço fotos, ninguém estaria me pedindo orçamento, e é uma coisa que eu já fiz nesses 3 meses que eu estou na fotografia, desde que eu adquiri o curso, que eu comecei a fazer o primeiro ensaio para portfólio. Desde lá já recebi vários pedidos de orçamento e já fechei orçamentos pagos.